Alô, meus amigos, amigos da Rádio Difusora, nós estamos no ar com mais uma entrevista especial. É importante contextualizar que a nossa emissora está atenta a importantes temas que mexem com a sociedade. E um dos temas, que já não é de hoje, tem trazido ampla repercussão, é o chamado benefício do auxílio emergencial do governo federal, uma quantia que é destinada ao valor de R$ 600, pago em razão da crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus e que existem algumas categorias que têm direito a este benefício. Por exemplo, aqueles que estão no cadastro único, ainda há beneficiados assistidos do Bolsa Família, trabalhadores informais, desempregados naturalmente, microempreendedores, mulheres chefes de família, e tudo passa por um calendário de recebimento desses valores. Houve algumas situações em que a Justiça Federal teve de intervir para garantir o recebimento desses valores a alguns trabalhadores que tiveram o benefício negado e até mesmo outros casos que nós queremos saber mais que casos são esses. E é por isso que nós queremos saudar aqui em nossa programação essa entrevista em vídeo, gentilmente, conversa com a Rádio Difusora, o juiz federal, diretor do Fórum aqui da Justiça Federal, primeira vara federal, Bento Gonçalves, doutor Frederico Valdez Pereira. Doutor, seja bem-vindo aqui à nossa emissora. Como é que tem sido a intervenção da Justiça Federal, Bento Gonçalves, primeira vara, em casos envolvendo esse tipo de situação? Obrigado pela gentileza, doutor. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, amigos da Difusora, Felipe, e aos ouvintes, principalmente, para quem nós fazemos esse programa, essa tentativa de indicação de algumas informações importantes. O mais importante, eu acho, primeiramente dizer, é que a Justiça Federal vem trabalhando quase que normalmente durante esse período da pandemia. Claro que nós tivemos um início delicado, em que foi preciso algumas adaptações, mas eu acredito que a maioria das pessoas já sabem, dos cidadãos, mas é importante dizer, esclarecer que todo o processo judicial da Justiça Federal ele é um processo eletrônico, ou seja, o processo não está mais no papel há alguns anos. Ele é um processo que está dentro dos computadores. Então, não só os juízes, como os servidores da justiça e os advogados podem acessar esses processos de qualquer local. Isso é importante porque a gente consegue realizar a maioria dos atos judiciais mesmo numa situação como essa atual. E, claro que ao longo desse período nós tivemos algumas demandas, e estamos tendo, relacionadas à pandemia, de forma direta ou indireta. Antes de tudo, a gente tem que esclarecer o contexto, É uma situação atual de emergência, uma situação extraordinária. Então, há entre os juízes, entre a magistratura, uma ideia de interferir o mínimo possível, porque em situação extraordinária, você tem uma necessidade de adaptação de toda uma situação a uma dificuldade de deslocamentos, de excesso de demandas. E é o que ocorre e vem ocorrendo relativamente ao auxílio emergencial, porque foram milhões e milhões de pessoas que precisaram recorrer a esse instrumento em um curto espaço de tempo. E o governo teve que estruturar os seus órgãos para dar conta de uma demanda gigantesca em muito pouco tempo. Então, a gente tem que também ter essa consciência de não prejudicar, de não criar mais dificuldade ainda com decisões judiciais que possam impor ônus ou obrigações em curto prazo de tempo numa situação dessa de extrema dificuldade. Por outro lado, obviamente, nós temos cidadãos que precisam desse benefício por seu sustento. E como é um benefício alimentar, muitas vezes essas pessoas, ou na maioria das vezes, têm urgência. Dentro desse equilíbrio que a gente tenta fazer
Alguns casos chegaram para nós de análise do benefício emergencial. O que a justiça tem feito no geral, né? Quando um cidadão alega, entra com uma ação dizendo que teve ou o seu benefício negado, né, por razões que não, segundo o cidadão, não seriam reais, ou por ter um atraso muito grande. A primeira coisa que se faz é intimar os entes públicos competentes para que informem, num prazo de tempo razoável, que se dá entre 5 e 10 dias, que informem, afinal de contas, o que houve naquele caso. Em várias dessas situações, só nessa intimação para esclarecer o problema, já há a solução. E era devido a um atraso de processamento, obviamente pelo grande número de pessoas, né, que estão pedindo. Então, normalmente, nesse prazo que a gente pede para o governo informar, já há a solução com a própria entrega, disponibilização do valor pela Caixa. Em outros casos, obviamente, o governo alega que no cruzamento de dados feitos apareceu algum impedimento para receber o benefício. Por exemplo, a pessoa tem algum emprego formal registrado. Então, é esclarecido que, naquele caso, o benefício não foi pago em virtude de este óbice identificado no cruzamento de dados. Eu diria, Felipe, assim, a impressão que eu tinha no início é que nós teríamos uma demanda muito grande, ou seja, muitos processos de cidadãos indicando dificuldades para receber este benefício. Mas, na prática, não foi bem assim. A gente, pelo menos aqui em Bento, nós não recebemos uma grande quantidade de ações. É claro que há ações ainda em curso, mas me parece que não naquela primeira expectativa de que poderia haver uma enxurrada desse tipo de demanda. Então, assim, me parece que a situação está mais ou menos normalizada, com dificuldades pontuais que vão aparecer e que a justiça vai estar aqui para tentar dar a solução mais adequada. Sim. Como o nome diz, né, a Justiça Federal visa fazer a justiça, né? Nesse caso, nós estamos falando de um benefício federal, e aí envolve o governo, envolve a Caixa Econômica, até para que as pessoas compreendam, porque a ideia também não é que nós aqui passemos uma mensagem de que, olha, a partir de amanhã todo mundo vai bater na Justiça Federal para lhe defender. Não é essa a ideia. A ideia é fazer justiça. E o doutor nos dizia, então, que em algumas respostas que foram dadas quando solicitado, essas respostas davam conta justamente, né, de um acúmulo, né, de processos, de dados, e que, naturalmente, há um certo tempo, e esse tempo ocasionaria eventuais atrasos. E depois que vem esse tipo de resposta, né, continua o acompanhamento por parte dos senhores, né, na Justiça Federal, para que, de fato, o trabalhador lá na ponta ele receba o que ele tenha de receber, se eventualmente não tenha conseguido? Sim, o acompanhamento é feito. Inclusive, acho que é importante dizer, porque é um direito que o cidadão tem, que é de entrar na justiça em casos como esse, inclusive sem a presença de um advogado. Isso é importante que se diga. Nós temos o Juizado Especial Federal, que vem regulado por uma lei que autoriza que se dê impulso a um processo de baixo valor econômico sem a presença de um advogado. Então, a gente teve casos, poucos casos, mas tivemos, em que o cidadão entrou em contato com a Justiça Federal, dizendo que não estava conseguindo receber o benefício e pedindo uma solução. O que se faz? O termo que a gente usa técnico, eu vou explicar o que é, se faz uma atermação dessa manifestação. Ou seja, se põe a termo, se redige o caso narrado pelo cidadão, e a partir disso se passa a correr um processo. Já há ali o início de um processo judicial, para que realmente se busque a solução concreta do caso.
E teve um ou outro caso que se fez assim. Às vezes a gente precisa nomear um defensor, um advogado dativo, para que acompanhe o caso do cidadão, porque pode haver alguma complexidade maior. A justiça não pode orientar juridicamente o cidadão. Então, se o caso dele traz alguma questão mais particular, que exige uma análise de um profissional, né, no caso de um advogado, então a justiça auxilia indicando o advogado, que faz um trabalho pro bono, ou seja, sem remuneração, para que impulsione o caso daquele cidadão. Se o caso não tem uma grande complexidade, como eu disse, aquela atermação, que é a redução a escrito, que é escrever o que a pessoa narrou, já impulsiona o caso. E, obviamente, o caso vai terminar quando houver uma solução definitiva, né? Seja para o bem ou para o mal. Quer dizer, pode ser que, no caso, a pessoa não tenha direito ao benefício por alguma das razões indicadas em lei. Se a pessoa tem o direito ao benefício, a justiça vai até o final para que haja o pagamento do valor na conta da Caixa, né? É feita a abertura de uma conta na Caixa Econômica Federal. Então, nós acompanhamos até o fim, até que haja efetivamente o depósito desses valores na conta do cidadão. Quando começou todo esse processo de benefício, nós tivemos a oportunidade de entrevistar, inclusive, a Superintendência Regional da Caixa Econômica, que nos dizia, aí nós estamos falando ali, né, abril, maio, que por incrível que pareça, houve situações daquelas pessoas que quiseram enganar o sistema para receber valores. Pessoas que não estavam naquela listagem, né, que deveriam receber. Diante dessas constatações, né, tem o outro lado também. Nós falamos aqui do trabalhador, começamos a nossa conversa, né, do trabalhador que tem direito a receber e não conseguiu. Mas aquele que daqui a pouco recebeu e não deveria ter recebido, cai na Justiça Federal também para os senhores? Sim, sim, Felipe. A competência, no caso de um problema dessa ordem, será também federal, é da Justiça Federal. Vejamos que os entes responsáveis pelo pagamento do benefício são todos entes federais. Primeiramente, é um plano do governo federal, a partir do Ministério da Cidadania, que envolve outros órgãos internos do governo, e entre eles o DataPrev, o DataSUS, e que é operacionalizado lá na ponta pela Caixa, que é também um órgão federal. Então, qualquer ilícito que haja aí nesse percurso, a competência é federal. Claro que muitos desses casos em que a pessoa não tinha direito ao benefício, houve um erro de boa-fé, né? As pessoas não tinham conhecimento exatamente dos requisitos que elas deveriam ter para solicitar o benefício. No momento de dificuldade, o cidadão leigo tenta buscar o benefício. Então, muitos desses casos não há má-fé, né? E nós nem podemos presumir a má-fé. Pelo contrário, presume-se que o cidadão agiu de boa-fé e queria receber um benefício achando que realmente tinha o direito. Por outro lado, nós temos também situações de flagrante má-fé, em que o indivíduo não tinha direito claramente ou deu alguma declaração falsa, ou inclusive, como se ficou sabendo já, se utilizou de documentos de terceiras pessoas para criar um cadastro, todo ele falso, né, dissimulado, para tentar buscar o benefício. Sim, isso aconteceu. Não, aqui na região não tivemos notícia ainda, o que não significa que não possa ter ocorrido, até porque isso vai gerar primeiro um inquérito policial, né, um inquérito na Polícia Federal para apurar responsabilidades. Depois disso é que esse inquérito vem para a Justiça Federal em forma de processo-crime. Tudo é muito recente, então situações como essa hoje estariam em investigação para apurar as responsabilidades. Mas identificando-se uma má-fé, haverá aí um processo crime, inclusive por crime de estelionato, e esse processo terá curso na Justiça Federal. Sim.
Bem, quer dizer então que em linhas gerais não foi aquela sobrecarga, digamos assim, né, de processos judiciais que chegaram até a Justiça Federal, mas houve, né, uma gama de situações que acabou recaindo, né, por parte do órgão, porque é um fato novo, né, é uma novidade, e a grande reflexão que se tira, ou que se imagina, inclusive agora nós estamos vendo aí nas últimas horas, nos parece que o governo federal ainda vai prorrogar ainda mais, quer dizer, vai continuar dando esse incentivo. Há um aprendizado nisso tudo quanto Judiciário Federal, que é um dos entes envolvidos nesse processo, né, de controlar, de garantir que a justiça de fato aconteça, doutor? Sim, Felipe, eu acho que há um aprendizado, no geral, para todos nós, né? Toda a cidadania passou a ter uma situação diferente e que vai permitir um aprendizado de todos nós. Uma questão que talvez seja importante esclarecer: algum atraso no pagamento do benefício, ele está previsto inicialmente, são 3 parcelas de R$ 600, né, em cada mês, ou seja, ao longo de 3 meses. A legislação prevê que algum atraso no início desse pagamento não vai significar prejuízo para o cidadão. Ou seja, digamos que por algum motivo o cidadão teve o seu benefício indeferido, negado, e que depois consiga provar que, na realidade, houve um erro de avaliação. E ele tinha direito ao benefício, ele vai ganhar ainda por 3 meses, mesmo que ele comece a ganhar agora em junho ou lá em julho. A partir do momento que for reconhecido o direito dele, ele terá direito aos 3 meses. E como disseste, né, o governo está estudando a possibilidade de ampliar, até porque a pandemia ainda segue com efeitos fortes na economia. E o grande aprendizado, acho que a gente teve, e aí eu vou puxar um pouco a brasa para a sardinha nossa, é que a gente já tinha um processo de informatização dos nossos trabalhos. Isso é fundamental, porque é o que nos permite trabalhar de qualquer lugar, a qualquer hora, estejamos aonde estejamos. Ou seja, nós estamos aqui fazendo uma entrevista à distância. Nós podemos estar fazendo aqui uma audiência judicial à distância, com uma testemunha em um local, um advogado em outro local, o juiz aqui onde eu estou agora. Então, eu acho que esse avanço que a tecnologia nos traz de melhora da prestação dos serviços é essencial, e é fundamental que aqueles que não aderiram ainda a esse instrumental, o faça logo. Nós temos um problema na Justiça Estadual, porque não houve ainda, ou está em processo de instalação do processo eletrônico, que é esse que não é mais por papel, é um processo dentro do computador. Então, a Justiça Estadual, principalmente em várias cidades do Rio Grande do Sul, está tendo uma dificuldade maior, embora estejam trabalhando sim, né, tenho colegas e amigos que são da Justiça Estadual, que estão trabalhando sim e muito, mas há uma dificuldade maior de acessar ao serviço. Por quê? Porque tu tem um processo de papel. Quando tu tem todo o processo eletrônico, a gente trabalha de qualquer lugar, a qualquer hora, e conseguimos dar um impulso muito ágil às demandas dos cidadãos. Eu acho que isso é fundamental e essencial, que a gente estruture os órgãos prestadores de serviços públicos para que tenham um bom rendimento nessa situação de informática nos seus trabalhos finais, né? Muito bem. Bem, então aqui nós conseguimos fazer um apanhado, né, bem geral, com a questão envolvendo o auxílio emergencial, o trabalho, né, da Justiça Federal de Bento Gonçalves, e essa, né, era a temática principal da nossa conversa. E envolvendo a área da saúde, doutor, até aproveitando a tua disponibilidade de falar conosco, não querendo abusar aí do seu tempo, mas houve outras demandas. Eu até gostaria de confidenciar para o senhor uma situação que a gente vem acompanhando há bastante tempo. Isso tem nos intrigado. Se o senhor tiver alguma informação que puder nos repassar, eu seria muito grato. E se eventualmente, né, não for possível, não há problema nenhum, não era essa a temática. Nós acompanhamos aqui ainda em abril, viu, doutor,
um questionamento do Ministério Público Federal, aqui do procurador Dr. Alexandre Schneider, fazendo alguns questionamentos no Ministério da Saúde quanto à idoneidade de dados, inclusive de óbitos de Covid-19, né? E agora, essa semana, nós estamos vendo aí recontagem, questionamento. Já houve situações de familiares que perderam seus entes queridos e que discordaram do resultado em laudos e assim por diante. Claro que existe toda uma rede, né, um protocolo, saúde nacional, né, União, depois Estado e às vezes município, né, seguindo todo um cronograma. Eu lhe peço até perdão por entrar nesse questionamento, mas é uma curiosidade que me intriga como repórter, como cidadão, porque há esse questionamento, né? Quando nós, imprensa, divulgamos X óbitos, será que não pode haver algum, no meio do caminho, alguma divergência por aí? Algo do tipo chegou até os senhores, doutor? Não sei se o senhor se sente à vontade de pelo menos fazer um comentário a respeito disso. Eu seria muito grato, viu, doutor? Sim, Felipe. A questão é delicada. A gente, no curso, estando em plena pandemia, qualquer análise ela é condicional. Por isso que é difícil fazer. A gente vai, como me perguntaste antes, que tipo de aprendizado a gente tem. A gente vai ter muito mais aprendizado no futuro, quando a gente ter um distanciamento mínimo do que está acontecendo agora e tenha dados científicos mais concretos, mais seguros, para ter um diagnóstico mais preciso do que estamos vivendo hoje. Então, a gente não chegou até nós, aqui na Justiça Federal de Bento, que eu saiba, nenhum processo concreto envolvendo possível distorção de dados ou incorreção de informações. Sabe-se da discussão que a gente está vendo pela imprensa, de possível tentativa de esconder informações, que acho que a última coisa que a gente pode ter numa pandemia é esconder informações. As informações têm que ser dadas abertamente e concretamente todos os dias. Foi isso que foi feito na maioria dos países civilizados e é o que está sendo feito no Brasil até hoje. Embora com algumas possíveis tentativas de camuflar dados, concretamente não está havendo nenhuma medida concreta de esconder dados. Houve um ou outro ruído aí nessa comunicação, mas nós temos os dados, todos os dias estão disponíveis, e a imprensa está fazendo o trabalho dela correto, que é de passar as informações. Se houve alguma dificuldade de identificação de casos, ou um diagnóstico equivocado, ou uma informação equivocada, é algo ainda a se apurar. Eu não tenho informações concretas sobre isso, portanto, não posso me manifestar sobre algo que eu sequer tenho dados, né? Ainda que tivesse, já seria delicado qualquer tipo de opinião sobre isso, né? Mas então, não tendo dados, a gente só espera realmente que não haja, ou que haja o mínimo possível, alguma distorção de informação. E como disseste, né, se o Ministério Público Federal está pedindo informações, está indo atrás de esclarecimentos, as coisas estão sendo feitas corretamente. O caminho é esse. Se há alguma dúvida, o órgão de investigação, que é o Ministério Público, vai atrás para esclarecer se está tudo certo ou não. Se não estiver tudo certo, esse caso poderá ser trazido ao judiciário para que analise as consequências disso, né? Então, nós temos que aguardar todo esse percurso até que chegue em nós, para aí sim a gente ter informações suficientes para se posicionar juridicamente. Ok. Tá bem, doutor Frederico, eu queria agradecer a tua gentileza, né, da entrevista. Entrei no último assunto aqui que não era a nossa pauta da conversa, mas aproveitei a tua gentileza para ver se nós conseguimos apurar mais detalhes, porque é algo naturalmente que nos intriga, não só como imprensa, mas também como cidadão, né, tudo que vem acontecendo. Desejar saúde aí, né, para o amigo, para toda a sua equipe, né? Agradecer a tecnologia que nos possibilita essa entrevista aqui à distância e o principal, levar as informações aí para todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Doutor Frederico, obrigado pela entrevista, um bom trabalho e uma boa tarde, viu, doutor? Muito obrigado por ter
tido essa possibilidade de falar um pouco com o cidadão, com vocês. E continuem assim, né? Continuem com esse trabalho de qualidade informativo que vocês vêm fazendo. Eu acompanho muito, né? Acompanho sempre o trabalho de vocês. E é isso aí. Continuemos assim, fazendo cada um aquilo que deve ser feito. E o trabalho da imprensa é, sim, informar e buscar o máximo possível o esclarecimento das informações. Grande abraço a todos. Muito obrigado. A gentileza, então, né, do juiz Frederico Valdez Pereira, que é o juiz federal, diretor do Fórum, aqui Bento Gonçalves, da Vara Federal, nessa entrevista especial para a Rádio Difusora com o repórter Felipe Machado.